Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37. Estou grato a Deus por mais este dia, segunda noite desta semana de gratidão. E eu gostaria hoje de trabalhar um assunto com vocês. Talvez, como disse ontem à noite, você ainda não teve o seu alvo alcançado, né? O seu objetivo você ainda não alcançou. Mas eu quero nessa noite encorajar você a continuar persistindo, continuar insistindo, continuar perseverando, para que você alcance o seu alvo, o seu objetivo. E quem sabe ainda esse ano você testemunhará aqui, agradecendo a Deus pelo seu objetivo alcançado. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler dos versículos 1 até o verso de número 13. Diz assim o texto sagrado: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Podem assentar. Graças a Deus. Igreja amada, segundo a psiquiatria, a psicologia, a ciência, eles tentam explicar o que é o sonho. Então, segundo a ciência, né, o sonho, ou quando você sonha, é algo que você tinha armazenado no seu subconsciente.
E aí quando você dorme, o seu subconsciente aflora, e aí vem para o consciente, e então você começa a sonhar. Então sonho, o sonho natural, ou aquilo que nós chamamos de sonhar de barriga cheia, segundo a ciência seria isso, né? Aquilo que você armazena no seu subconsciente, quando você dorme, o subconsciente aflora, vem para o consciente, e aí você começa a sonhar. E eu penso que é isso mesmo. Não sei se já aconteceu com você, de sonhar, de quando você ainda era criança, você morava lá no sítio, lá onde você nasceu, aquele triozinho que você andava para ir para a escola, aonde você passava, e hoje, 20, 30, 50 anos depois, você sonha e parece que você está lá. E a gente acorda e, dá aquela saudade. Eu servi o exército em 88. Eu servi o exército. E até hoje, gente, eu sonho levando bronca do sargento. E aí eu acordo e falo, graças a Deus que era sonho, né? Então este é o sonho natural. Mas, irmãos, também existe o sonho espiritual. E o sonho espiritual, a gente pode dividir ele em dois: o sonho bom e o sonho ruim. O que seria o sonho ruim? Eu penso que todos vocês aqui já tiveram pesadelo. Pesadelo é horrível, né, gente? Antes de eu me converter, antes de eu aceitar a Cristo como meu Salvador, eu tinha pesadelos horríveis, gente, horríveis. Eu me lembro que uma vez eu estava deitado e um vulto veio por cima de mim e me pegou aqui na garganta, assim, ó, tentando me matar, me sufocar. E eu tinha esses sonhos antes de conhecer a Cristo. Mas, depois que a gente se converte, que a gente conhece verdadeiramente ao Senhor, nós passamos a ter sonhos espirituais, agora bons. Aquele sonho que é Deus falando com a gente diretamente. Eu acredito que todos vocês aqui já tiveram uma ou mais experiências assim, em que Deus falou com você em sonho. Por exemplo, Daniel, no seu livro, ele fala assim, as minhas visões da noite. Deus falava com Daniel em sonho, e ele relata no seu livro, então, o que Deus falava com ele. Então existe o sonho bom, o sonho que Deus fala com a gente. Aleluia. Mas também, amados, existe aquilo que nós chamamos de sonhar acordado. E é sobre esse sonhar acordado que eu quero conversar com vocês nessa noite. Que eu quero falar com vocês aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não é utopia. Utopia é algo que a pessoa cria na sua mente e que jamais, será atingido. É aquilo que fica no mundo das ideias. Não é utopia. Mas o sonhar acordado são projetos que nós temos. Algo que queremos realizar, que queremos conquistar, que queremos ser. Alguém já disse que sonhar é você fincar uma estaca no futuro e persegui-la até você alcançar. Por exemplo, vejo aqui nessa noite bastante jovens, adolescentes ainda. Vamos supor que você pense assim, daqui 10 anos eu quero ser um advogado. Daqui 10 anos eu quero ser um médico. Daqui 10 anos eu quero ter a minha própria empresa. Então você fincou uma estaca no futuro e você vai perseguir essa estaca até você chegar lá, até você alcançar. Isso é sonhar acordado.
eu creio piamente que todos que estamos aqui nessa noite temos pelo menos um sonho. Eu creio que você que está aqui tem pelo menos um sonho, não é verdade? Ou mais. Mas, irmãos, quando a pessoa deixa de sonhar, ele deixa de viver. Quando a pessoa deixa de sonhar, ele perde as esperanças. Quando a pessoa deixa de sonhar, ele se torna um candidato fortíssimo à depressão. Então o sonho nos mantém de pé, nos mantém vivos. Aleluia! Rick Warren, no seu livro Poder para Ser Vitorioso, ele relata uma pesquisa que foi feita na faculdade de Harvard. Eles entrevistaram 1.000 prisioneiros, ex-prisioneiros de guerra do Vietnã. Você já deve ter assistido algum filme, né, lá do Vietnã. E aí mostra aqueles prisioneiros sofrendo na lama, alguns com aranha, rato andando em cima deles, né? Aquele sofrimento, as pessoas esqueléticas, magras. Então o filme tenta relatar o que aconteceu, que foi pior do que isso ainda. E muitos desses prisioneiros de guerra do Vietnã, eles cometeram suicídio. Tamanho era o sofrimento, acabaram tirando a própria vida. Mas muitos voltaram para casa. Eles suportaram o sofrimento até que conseguiram a libertação e voltaram para casa. Então essa faculdade entrevistou 1.000 desses ex-prisioneiros de guerra do Vietnã. E eles fizeram uma única pergunta para todos esses ex-prisioneiros: o que foi que manteve vocês vivos? O que levou vocês, né, a ter esse desejo de continuar vivendo? E eles disseram, todos disseram a mesma resposta: nós nos mantemos vivos, continuamos vivendo, porque nós tínhamos um sonho. Foi por isso que a gente continuou vivo, porque nós tínhamos um sonho. Sabe qual era o sonho deles? Voltar para a sua pátria, rever a família e voltar para a igreja. Aleluia! Então esse sonho que eles tinham de voltar à pátria, de rever a família, de estar na igreja, manteve esses homens vivos. Aleluia! Então, meus amados, eu quero nessa noite encorajar vocês a continuar sonhando. Quero encorajar vocês a sonharem, mas sonharem mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 37, nos conta uma história que você conhece muito bem. A Bíblia diz, irmãos, que José era um dos filhos mais novos de Jacó. E os irmãos de José eram bem peraltas. Gostavam lá de fazer as suas artes. E José, queridos, ele contava para o pai o que os irmãos faziam. Mas a bem da verdade, gente, eu não vejo aqui José como um fuxiqueiro. Eu não vejo José aqui como um cagueta, um dedo duro, não. Eu vejo José como um jovem de um caráter íntegro, de um caráter invejável. Eu vejo José como alguém que não era conivente com o erro, que não concordava com o erro. E por isso então ele falava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. E aí, queridos, por causa disso, os irmãos de José não falavam com ele pacificamente, mas só falavam asperamente. Mas para piorar a situação, José teve um sonho. E aí José vai e conta para os irmãos o sonho que ele teve. Ele chega para os seus irmãos e fala assim: eu tive um sonho interessante. Eu sonhei que a gente estava na roça trabalhando. E a gente estava atando molhos.
De repente o meu molho ficou de pé. E os molhos de todos vocês se encurvaram ante ao meu molho. Os irmãos de José falaram para ele assim: você está achando que nós vamos te servir? É ruim, hein? É ruim. Mas, irmãos, passou mais alguns dias e José teve um outro sonho. E neste outro sonho, José sonhou que o sol, a lua, 11 estrelas se encurvavam a ele. E ele vai e conta para os seus irmãos. Os irmãos vai e chamam o pai. Ô pai, vem cá, escuta essa história do teu filho aqui. Escuta essa história do José. E aí o José conta, irmãos, o sonho. E o pai dele o repreende. Mas, irmãos, os irmãos o invejavam. E o pai guardou esse negócio no coração. Passou alguns dias, os irmãos estavam no campo apacentando as ovelhas. E o pai, o Jacó, chama o José e fala assim: meu filho, vai lá em Siquém e vê como estão os teus irmãos. E José diz: sim, senhor. E ele vai. Mas quando ele chega em Siquém, os irmãos não estavam lá. Mas tinha lá um viandante lá. E José pergunta para ele: você não viu aqui fulano, beltrano e ciclano? E ele disse: eu vi sim. Mas eu também ouvi eles dizendo que eles iriam para Dotã. E aí José vai até Dotã. O texto que nós lemos, no versículo de número 19, quando José está chegando em Dotã, que os irmãos o veem de longe, os irmãos falam assim, olha só, versículo 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Então os próprios irmãos chamavam José de um sonhador. Esse aí é um sonhador. Mas eles ainda o classificavam como sonhador mor. Mas, queridos, eles traçam um plano maligno, porque eles odiavam o irmão, eles o invejavam. Então eles dizem assim: vamos pegá-lo, vamos arrancar a túnica multicolorida que o nosso pai fez para ele, e vamos matá-lo, e então vamos ver o que será dos seus sonhos. E aí o Rúben, o irmão mais velho, ele diz assim: não, ninguém vai derramar sangue aqui, porque todos somos irmãos. Vamos pegar o José, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, e depois a gente vê o que a gente faz. E assim, irmãos, eles fizeram. Pegaram José, tiraram a sua túnica multicolorida e jogaram José naquela cisterna. Sorte de José que era a época da seca e aquela cisterna estava vazia, não tinha água dentro. E José é lançado lá. Irmãos, de repente o Rúben, ele vai ver como está o rebanho. E nessa altura vem vindo uma caravana de ismaelita de Gileade. E no que essa caravana está passando, os ismaelitas eram mercadores. Agora mais recente, né, a gente chamava de mascate. Eles eram mascate, eram mercadores. E então eles estão passando por ali e o Judá fala assim para os outros irmãos: vamos pegar ele, vamos vender. E vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Pelo menos a gente não mata, mas a gente tem um lucrinho. E eles então tiram José da cova e vendem José como escravo para os ismaelitas por 20 moedas de prata. José, queridos, é levado para o Egito. Ele é arrancado da sua família, ele é arrancado da sua terra, da sua pátria. Ele é lançado, tiram dele a túnica, é lançado numa cova, tiram da cova e agora o vendem como escravo. E os ismaelitas o levam para o Egito. E no Egito ele é revendido naquela terra. Ele é vendido como escravo lá no Egito. Irmãos, era algo humilhante, porque os escravos eram expostos na praça e eles ficavam nus. Então os compradores chegavam e o examinavam para ver se não tinha nenhuma marca, nenhuma cicatriz, nenhuma doença. Abria a boca para ver se os dentes eram bons, tudo isso. Era como se comprasse um animal.
E José foi comprado por Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. Queridos irmãos, José é levado para a casa de Potifar, mas a Bíblia diz que tudo que José colocava mão na casa de Potifar, Deus abençoava, porque Deus era com ele. Tudo que ele fazia, tudo que ele colocava suas mãos, Deus prosperava, Deus honrava, Deus dava graça. E isso fez com que ele ganhasse destaque na casa de Potifar, chegando ao ponto de Potifar confiar tudo na sua casa, nas mãos de José, menos a esposa, obviamente. Mas amados, a esposa de Potifar, a dona Potifona, ela gamou no José. E ela começou a dizer para José o seguinte: deita-te comigo, eu quero ter um caso com você, deita-te comigo. Mas irmãos, José, ele fugiu do mal o tempo todo. José, queridos, tinha um sonho, José tinha um projeto. José, irmãos, ele sonhava que ele um dia iria ser alguém grande, alguém de destaque na vida. E ele não poderia, de forma alguma, aqui, ter um caso com essa mulher e lançar por terra, por água abaixo, todos os seus sonhos. Não, ele tinha um projeto. E como disse, José era um moço de caráter íntegro. Era um moço que temia a Deus, que tinha um sonho, que tinha um projeto, ele tinha um alvo a alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. E então, queridos, um belo dia, José chega na casa do seu senhor e não tinha ninguém na casa. Só estava a dona Potifona. Parece que ela preparou tudo. Dá a entender que ela preparou todo o cenário. É hoje. E aí, queridos, quando José chega, ela gruda em José e diz: deita-te comigo, deita-te comigo. E José, irmão, se esquiva de lá, se esquiva de cá. E quando ele vê que o negócio ia ficar feio, ele, irmãos, deu no pé, mas a sua capa ficou nas mãos daquela mulher. E ela começou a gritar. Quando os funcionários chegaram, ela disse: esse escravo hebreu tentou me violentar. Olha, irmãos, que coisa maligna, que mentira. E aí, quando Potifar chega, a Bíblia diz que quando ele ouve a história, a sua ira se acendeu. E ele pega José, e ele leva José para a prisão, para as masmorras do Egito. Irmãos, as prisões naquela época não eram como hoje. Os presídios hoje não tem nada de bom, mas naquela época era muito pior. As pessoas defecavam, faziam as necessidades fisiológicas no próprio lugar. Era algo terrível. Era uma prisão terrível. Era algo sofrível. E José, irmãos, é lançado naquele lugar. Mas eu me maravilho, queridos, com José, porque José não desiste. José, irmãos, não murmura, José não reclama. José não diz para Deus: Senhor, tu me abandonaste, tu me deixaste, não. José segue firme no seu propósito. Ele tinha um sonho, ele tinha um ideal, ele tinha um propósito, um objetivo. E José está firme no seu propósito, mesmo apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, mesmo apesar que, olhando aos olhos humanos, parecia não ter condições alguma dos seus sonhos serem realizados, mas ele continua firme, servindo a Deus, temendo a Deus, honrando a Deus na sua vida, e continua sonhando. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, na prisão, tudo que José coloca as mãos, Deus abençoa. E aí ele já ganha a graça do carcereiro. Ele cai na graça do carcereiro, fica amigo do carcereiro. E aí o carcereiro já tira ele de lá de onde ele estava, já põe ele numa posiçãozinha melhor e fala: José, você vai ajudar eu a cuidar dos presos, você vai ajudar eu a cuidar aqui do presídio e tudo mais. Um belo dia chega lá, 2 moços me foram lançados na prisão. Um era o copeiro-mor do rei,
e o outro era o padeiro-mor do rei. Um belo dia, queridos, os dois estão lá, moribundo, cabeça baixa, e José chega para eles e fala: o que aconteceu? Por que vocês estão assim tão tristes? Ah, rapaz, eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando. José fala: o que você sonhou? Aí o copeiro-mor diz: eu sonhei, assim, assado, 3 galhos de vide, e eu pegava a uva desses galhos de vide, eu exprimia no copo de Faraó, entregava para Faraó. E aí José interpreta o sonho na íntegra. José diz assim: olha, os 3 ramos são 3 dias. A vide que você espremeu no copo é que você vai voltar a servir Faraó. Você vai ser restituído no cargo. Aí José fala para ele: mas tem uma coisa. Lembra-te de mim quando você voltar a servir Faraó. Em outras palavras, gente, José está dizendo assim: eu tenho um sonho. Eu tenho um objetivo, eu não posso ficar aqui. Quando você voltar lá diante de Faraó, fala para mim, fala de mim para Faraó. Lembra de mim. Mas, irmãos, o outro também teve um sonho. E ele sonhou que ele tinha um cesto cheio de pães sobre a cabeça. E que as aves do céu vinham para comer aqueles pães. E José disse para ele: o teu sonho é assim, assado. Daqui 3 dias você vai ser enforcado, você vai morrer. Do jeitinho que José interpretou o sonho, aconteceu. O copeiro voltou a servir Faraó e o padeiro foi enforcado. Passou-se 2 anos. 2 anos depois, quem sonha agora é Faraó. E Faraó sonhou com 7 vacas gordas, bonitas. Mas de repente, irmãos, 7 vacas magricelas, mirradas, elas vinham contra aquelas vacas gordas e devoravam as vacas gordas. E Faraó tem um outro sonho: 7 espigas bonitas, graúdas, de repente 7 espigas mirradas, bem seca, elas vêm e devoram aquelas espigas graúdas. E Faraó ficou perturbado. E ele conclamou todos os sábios do reino, os encantadores, todos para interpretar o sonho, e ninguém podia interpretar. E o povo está ali, e Faraó está aflito, e o copeiro-mor está lá servindo o Faraó. Faraó vai uma aguinha, Faraó vai um suco, Faraó vai um vinho, e ele está vendo, irmãos, o povo ali, ninguém conseguia interpretar o sonho. De repente o copeiro-mor cai em si, cai a ficha. Ele fala: puxa vida, Faraó, eu me esqueci do negócio. Lá no presídio tem um moço hebreu, que quando a gente sonha, a gente conta o sonho para ele, e como diz o caipira, é batata. Ele interpreta o sonho na hora. Esse moço é bom. Aí Faraó: então o que você está esperando, rapaz? Vai lá e chama ele, traz ele aqui, porque eu quero saber o significado desse sonho. E eles vão lá e chamam José. A Bíblia diz que José tomou um banho, fez a barba, passou um Rexona, e ele foi então se apresentar a Faraó. Aleluia! Quando ele chega, queridos, diante de Faraó, que Faraó conta os seus sonhos para José. José diz: Faraó, não sou eu quem interpreta os sonhos, mas é o Deus que eu sirvo, o Deus dos hebreus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele me revela e então eu conto o significado do sonho. Louvado seja o Senhor. E José diz a Faraó: o seu sonho, os dois, têm o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas, quer dizer 7 anos de bonança, de fartura, de muita colheita que vai vir sobre o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas, quer dizer 7 anos de miséria, 7 anos de escassez. E tudo que vai ser colhido nos primeiros 7 anos, os próximos 7 anos vai então comer, vai usufruir da colheita dos primeiros 7 anos. É isso o sonho, Faraó. E aí José dá um conselho a Faraó: escolhe um homem sábio, para que ele então derruba os celeiros, construa celeiros maiores,
e armazena toda a colheita, para que quando vier os 7 anos de escassez, o Egito tenha alimento em abundância para socorrer o povo. Oh, aleluia! E aí, queridos, Faraó olha para José e fala: ninguém melhor do que você. Você é este homem. Olha agora, queridos, José, da situação que estava de prisioneiro, Faraó tira ele do presídio e o coloca como primeiro ministro do Egito. Oh, aleluia! Tornou-se o segundo depois de Faraó. Os sonhos de José, todos agora, aleluia, se tornaram reais. Louvado seja o Senhor. Os sonhos de José vieram à realidade, e Deus o honrou, e o abençoou, e o constituiu príncipe de todo o Egito. Bendito seja o nosso Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor. Veio os 7 anos de fartura sobre o Egito, e eles fizeram uma colheita em grande abundância. Mas depois, irmãos, veio os 7 anos de miséria, de escassez. E não só o Egito vinha a Faraó para comprar comida, mas também todo o mundo à sua volta. E um belo dia, queridos, quem chega lá? Os irmãos de José. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor. Gênesis capítulo 42. Vamos lá. Gênesis 42. Oh, graças a Deus. Aleluia. Gênesis 42. Versículo 6 e versículo 9. Olha só. Gênesis 42, 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Olha o versículo 9 agora. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Oh, meus queridos, o sonho que José teve há 13 anos atrás, agora se concretiza. E quando os seus irmãos chegam lá para comprar alimento, que eles se prostram ante a José, José se lembra dos sonhos que ele havia tido quando ele estava em Canaã. Os sonhos de José se tornaram realidade. Louvado seja o Senhor. Faraó trocou o nome de José e o passou a chamar de Zafenat-Paneia. Zafenat-Paneia quer dizer Salvador do mundo. Mas não Salvador do mundo em comparação a Cristo, mas Salvador do mundo no sentido de que ele trouxe a solução para o problema da escassez, da fome, daqueles sonhos que Faraó havia tido. Deus usa, queridos, José, aleluia, e concretiza na vida desse moço o seu propósito. Deus traz à tona os sonhos de José, e quando ele vê os seus irmãos chegando, ele se lembra, e com toda certeza lá no seu íntimo, no seu ser, ele deve ter pensado assim: tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Oh, aleluia, bendito seja o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas igreja, escute bem. Eu contei toda essa história até aqui, porque eu quero nessa noite encorajar a sua fé. Eu quero encorajar você, aleluia, nesta noite. Como eu disse no início, sonhar é você fincar uma estaca no futuro e perseguir essa estaca até você alcançar,
Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse no início, eu acredito piamente que todos vocês aqui têm um sonho ou mais. Aleluia. Desde o menor até o maior. Todos aqui, com toda certeza, você tem um sonho. Você tem algo no seu coração. Você tem um projeto, aleluia, no seu coração. E eu te pergunto, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho, minha irmã? Igreja do Senhor aqui nesta noite, qual é o teu sonho? Pastor, o meu sonho é a casa própria. Pastor, o meu sonho é passar no vestibular. Pastor, o meu sonho é um dia ser um doutor. Pastor, o meu sonho é ser missionário entre os índios no Amazonas. Meu sonho é ser um missionário na África. Pastor, o meu sonho é um dia ser um pastor. Oh, aleluia! Qual é o teu sonho? O teu sonho talvez seja passar num concurso? Talvez seja ter um emprego melhor? Qual é o teu sonho? Pastor, o meu sonho é não passar de 2018 solteiro. Até 2018 eu vou me casar. O meu sonho é arrumar uma Rebeca esse ano ainda. O meu sonho é ter um Isaac, arrumar um Isaac esse ano ainda. Não há nada de errado, sonhe, pode sonhar. Como eu disse ontem, toda panela tem a sua tampa, aleluia. Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho, igreja? Qual é o teu sonho? Pastor, o meu sonho é ter um carro assim, assado. O meu sonho é ter uma moto. O meu sonho é ter uma bicicleta. O meu sonho, pastor, é assim. Eu quero isso, eu desejo isso, eu sonho com isso. Igreja, qual é o teu sonho? Oh, aleluia! Qual é o teu sonho? Não deixe de sonhar. Não desista do teu sonho. Atente para esta frase. Quem parou, nunca venceu. Quem venceu, nunca parou. Aleluia. O importante não é começar bem, mas o importante é terminar bem. Ainda que você comece meio se arrastando, sofre aqui, esfola ali, mas o importante é você chegar lá. O importante é você terminar bem. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó, atire nas nuvens para errar, mas não atire no dedão do pé para acertar. Meu irmão, sonhe alto, aleluia, continue sonhando, apresente a Deus os seus propósitos, os seus projetos, os seus ideais, sonhe mesmo, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O caranguejo vive dentro do buraco, quando sai ainda anda de ré, que é isso? Não viva a vida, meu irmão, olhando pelo retrovisor. Tem pessoas que vivem a vida olhando pelo retrovisor. Quem olha pelo retrovisor só vê o que está para trás. Ah, pastor, acho que eu nasci para sofrer mesmo. Não deu certo com meu pai, não deu certo com meu avô, não deu certo com meu bisavô, não deu certo com meu tataravô, não deu certo com meu avô. Ah, pastor, acho que eu nasci para sofrer mesmo. Não, meu irmão, em nome de Jesus, pare de olhar para o retrovisor e olhe para o para-brisas, aleluia.
Quem olha para o para-brisas vai encontrar um horizonte para frente, um horizonte para descortinar, um horizonte para desbravar, um horizonte para conquistar. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Pare de olhar pelo retrovisor, olhe para o para-brisas. Bendito seja o nosso Deus. Diz que uma empresa muito grande de calçado, uma fábrica de calçado muito grande, eles pegaram um dos melhores vendedores deles e enviaram para uma tribo remota da África para trabalhar nessa tribo, para vender calçados lá. Quando esse vendedor chegou lá, ele começou a observar os nativos e ele percebeu que nenhum dos nativos usava calçado. Todo mundo andava descalço. Ninguém usava sapatos. Aí ele ligou para a empresa, todo depressivo. O que eu vim fazer aqui? Aqui ninguém usa sapato. Como é que eu vou vender sapato aqui? Manda uma passagem para eu voltar, senão eu vou morrer aqui, vou morrer de fome. E aí a empresa trouxe ele de volta. Aí a empresa pegou um vendedor que não era dos melhores e mandou para lá. Aí esse vendedor chegou lá, começou a observar os nativos. E ele viu que ninguém usava calçado. Ele esfregou a mão na outra e falou: beleza, aqui é o lugar de eu vender sapato. Aqui ninguém usa sapato. Aqui eu vou rachar de vender sapato. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Meu irmão, sonhe alto. Pense grande, aleluia, mas não desista do seu sonho, no nome de Jesus, por mais simples que seja, talvez para mim, mas para você é um projeto grande, é um projeto glorioso, então continue sonhando, louvado seja o nosso Deus, aleluia. Não deixe de sonhar, continue sonhando, no nome santo de Jesus, oh aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Levi Strauss, um alemão, ele foi o homem que inventou a calça jeans. Não sei se você já leu essa história. Ele inventou a calça jeans. E aí, ele pegou alguns exemplares que ele tinha confeccionado e ele saiu para vender. Mas ninguém conhecia a calça jeans. E ele bateu o dia inteiro e não vendeu nenhuma calça jeans. E assim ele tocou a semana e o mês e o produto dele teve aceitação zero. Ele voltou para a casa dele, mas ele não desanimou não. Perto da casa passavam muitas pessoas para irem para as fábricas trabalharem. E aí Levi Strauss, observando aqueles trabalhadores, era trabalho pesado, trabalho duro. Ele pensou assim: eu vou vender calça jeans para esse povo. Porque a calça jeans ela aguenta mais, o tecido é mais grosso. E ele foi, irmãos, e apresentou o produto para aqueles operários. E ele começou a vender calça jeans para aqueles trabalhadores. Resultado, dos 7 bilhões de habitantes na Terra hoje, penso eu, que todos têm pelo menos uma calça jeans. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o segredo é não desanimar. O segredo é não desistir, mas seguir firme no propósito. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Abraham Lincoln, um dos mais célebres presidentes que os Estados Unidos já teve. Abraham Lincoln nasceu na roça, era homem do campo. Mas Abraham Lincoln tinha um sonho. Sabe qual era o sonho dele? Ser presidente da Casa Branca. Presidente dos Estados Unidos, o cargo mais almejado do mundo. E eles então, a família se mudou para a cidade. Abraham Lincoln, como sonhava, então ele começou a estudar. E foi estudando. E ainda muito jovem,
como ele sonhava ser presidente, ele se candidata a vereador. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu as eleições. E aí, queridos, ele abriu um comércio. Sabe o que aconteceu? Ele faliu. Nas próximas eleições, ele se candidatou a deputado estadual. Sabe o que houve? Perdeu. Abriu outro comércio. Faliu. Nas próximas eleições, ele se candidata a deputado federal. Agora, perdeu de novo. Abriu outro comércio. Faliu. E aí, queridos, ele se candidata a presidente dos Estados Unidos. Foi eleito praticamente pela unanimidade dos votos. Um dos presidentes mais votados de todos os tempos. Um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve. Porque ele não desistiu do seu sonho. Não desistiu dos seus ideais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu dar esse testemunho para vocês aqui. Eu tenho um filho na fé. Um filho na fé. Deus me deu a graça de ganhar esse moço para Jesus. Eu me converti, como disse ontem, em 92. E eu trabalhava junto, na mesma empresa, com esse moço. Trabalhávamos juntos. E aí, irmãos, em janeiro de 93, esse moço também se converteu. Consegui levá-lo para a igreja, ele aceitou Jesus, e Deus fez uma obra linda na vida dele. E a gente trabalhando junto, nós trabalhávamos juntos. Só que, irmãos, tanto eu quanto ele, a gente não tinha nem um pardal para dar água. Veio assim de uma família muito simples mesmo, né? Nós somos de famílias muito simples. Mas, esse moço, o nome dele é Odair. E o Odair vivia dizendo assim, um dia eu ainda vou ter uma moto. Um dia eu ainda vou ter uma moto. Mas, gente, ele ganhava um salário mínimo. Isso em 93. Ganhava um salário mínimo. E ele vivia dizendo, um dia eu ainda vou ter uma moto. Um dia eu vou ter uma moto. E olha, irmãos, as pessoas caçoavam dele. Odair, como é que você vai comprar moto, rapaz? Tira isso da cabeça. Como é que você vai comprar moto? Mas o Odair vivia insistindo, um dia eu ainda vou ter uma moto. Um dia eu vou ter uma moto. A gente ia trabalhar a pé. Nem bicicleta a gente tinha. E nós íamos a pé. E ele, irmãos, vivia dizendo, um dia eu vou ter uma moto. Chegava, irmãos, assim, incomodado, de tanto que ele ficava falando. Ele sonhava andando com aquela moto, e ele vivia falando, e ele falava, eu vou fazer assim, assado, um dia eu vou ter uma moto, um dia eu vou ter uma moto. Aí, irmãos, veio uma mulher do Guarujá para Umuarama, e ela começou a trabalhar junto com a gente. E ela trabalhou um ano e pouco com a gente. E aí ela resolveu voltar para o Guarujá. Voltou de mudança. E quando ela voltou, partes da mudança que ela tinha, ela colocou à venda. E ela tinha, irmãos, uma radiola. Sabe aquela radiola que era um caixote desse tamanho, que precisava de 2 homens para carregar? Ela tinha uma radiola daquela, tinha um tampão assim, ó, e um negócio ficava lá dentro. Naquela época, em 93, isso aconteceu em 94 para 95. Naquela época, essa radiola já tinha caído da moda. Adão e Eva, gente, tinha ouvido música naquela radiola, para vocês terem uma ideia. E a radiola tinha 300 LPs, essa mulher tinha 300 LPs junto. Aqueles discão de vinil preto assim, ó. Tinha 300 LPs. E ela estava vendendo baratinho. O Odair foi lá, gente, e comprou aquela radiola. Falei, Odair, você é louco? Você vai gastar dinheiro com isso para quê? Um dia eu vou ter uma moto. Olha a ideia dele. Um dia eu vou ter uma moto. Irmãos, vocês acreditam que ele trocou aquela radiola numa lambreta? Vocês lembram da lambreta? Só que a lambreta que ele trocou, ela servia literalmente de puleiro de galinhas. A pessoa abandonou essa lambreta debaixo de um pé de goiaba e as galinhas dormiam em cima da lambreta. Fazia lá um ano que aquele negócio estava abandonado. Ele trocou na pauleira, a radiola na lambreta. E ele levou aquela lambreta para casa. A lambreta não andava, não funcionava. Gente, o Odair virou
PhD em mecânica de lambreta. Ele desmontou aquele negócio, e eu passava lá, e o Odair está tudo lambuzado de graxa, e mexe. Vocês acreditam, gente, que ele fez aquele trem funcionar? A mãe dele tinha um papagaio. No dia que o Odair fez a lambreta funcionar, ele acelerou tanto a lambreta, que o papagaio teve um colapso e morreu do coração. Caiu duro no chão, falando sério. Matou o papagaio da mãe dele. Irmãos, nós estávamos trabalhando. O Odair entrava no serviço um pouco depois da gente. Nós estávamos trabalhando. De repente, irmãos, no fundo do quintal, veio um barulhão assim. Pá, 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 e entrou aquele negócio, a gente encostou. O Odair entrou todo garboso. Tipo assim, não falei que eu ia ter uma moto? Não falei que eu ia ter uma moto? Mas, irmãos, não parou por aí. Passou alguns meses, o Odair trocou a lambreta numa TTzinha 125 da Yamaha. Vocês lembram daquela moto? Só prestava para fazer barulho. Mas aí já era uma moto. Queridos, o Odair ficou com aquela TTzinha uns tempos. Não passou muito tempo, ele trocou aquela TT numa CG 82. Agora já era uma moto de verdade. Aleluia! Irmãos, passou um tempo, o Odair trocou aquela moto 82 numa ML 88. Aquela moto, sim, até hoje é cobiçada. Irmãos, para encurtar a história, o Odair se casou. Ele tem 2 filhas. Sábado agora eu batizei a segunda filha dele. Está a família toda na igreja servindo a Deus. O Odair fez faculdade, ele é bioquímico, ele tem uma empresa de detetização, ele tem a casa dele, ele tem o carro dele, ele tem a moto dele, ele tem o carro da empresa, ele é presbítero na igreja e está servindo a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Porque ele não desistiu dos seus sonhos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Oh, glória! Bendito seja o Senhor para sempre. Qual é o teu sonho, meu irmão? Qual é o teu sonho, minha irmã? Aleluia! Qual é o teu sonho, jovem? Ah, pastor, já terminei o 2º grau, tá bom demais. Você sabia que tem o 3º grau? Você sabia que tem o 4º grau? Você sabia que tem o 5º? Continue estudando. Continue lutando. Continue batalhando. Não desista do seu sonho. Eu quero orar com você, nós vamos encerrar. Mas eu li algo esses dias do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu quero compartilhar com vocês. Então ele disse assim, quando ele está dando uma receita para você ter um bom dia, para você ter assim uma semana gostosa, uma semana abençoada, sabe? Então ele dá a receita e eu quero compartilhar com vocês essa receita. Ele diz assim, você acordou na segunda-feira pela manhã, aí você vai na banca de jornal e compra um jornal. Vai lá e compra um jornal. Leva o jornal para a tua casa. E aí, não lê a primeira página do jornal. Não lê. Porque ali vai estar as notícias de destaque. Pode ser que você leia alguma coisa ali que você não vai gostar. Talvez você já não esteja muito bem. Então não leia as primeiras páginas do jornal. Não leia a primeira página. A coluna policial, essa você pula de uma vez, nem olha. A parte esportiva também não leia não, né? Vai que o teu time lá não ganhou, então não leia também. A coluna imobiliária também não leia, né? Pastor, eu vou ler o que então? Você vai na última página do jornal e você vai ler o obituário do jornal. Você vai ler todos os nomes das pessoas que morreram aquele mês.
aquelas letrinhas miudinhas, você vai começar lá em cima, não pule nem o nome, por favor. Leia todos, 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 todos. Quando você chegar no último nome, você vai fazer uma grande descoberta. O teu nome não está ali. O teu nome não está ali, meu irmão. Todos aqueles que morreram, daria tudo para estar no teu lugar. Mesmo se você tiver com problema financeiro, devendo no banco, com problema na família, no casamento, mesmo se você tiver com problema de doença, mas todos aqueles que morreram, daria tudo para estar no teu lugar. Então, meu irmão, você está vivo, agradeça a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, porque você está aqui nesta noite, aleluia, ouvindo esta palavra. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Araxarabacandaraya, eita glória, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Qual é o teu sonho? Não desista dele, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados. Oh, graças a Deus. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Eu não vou demorar. Mas se eu terminar essa mensagem sem fazer esse apelo, a mensagem estaria incompleta. Eu não sei se o Ministério de Louvor pode cantar aqui um hino, que você estiver no coração. Mas qual é o meu apelo? E eu penso que não vai ficar ninguém no banco. Eu penso que todos vão vir aqui à frente. Por quê, pastor? Olha o apelo que eu tenho para fazer a você. Quem está aqui nessa noite, que ouviu esta palavra, e que tem um sonho, pelo menos, ou mais. Mas pelo menos um sonho você tem. Eu gostaria de convidar você aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que tem um sonho ou mais, vem aqui. Vamos orar juntos, saia do seu lugar, vem aqui para nós orarmos. E eu gostaria que você falasse com Deus nessa noite. Eu gostaria que você contasse para Deus qual é o teu sonho. Não precisa falar para mim, não precisa falar para o homem, mas fale para Deus, qual é o teu sonho? Nós estamos aqui na Semana da Gratidão. O ano que vem, essa Semana da Gratidão vai acontecer. Já imaginou o ano que vem, você testemunhando aqui do sonho que você apresentou a Deus hoje? E o ano que vem você testemunhando, ou talvez o mês que vem, a semana que vem, ou até mesmo amanhã. Já imaginou? Aleluia! Enquanto os irmãos louvam a Deus, vem aqui à frente para nós orarmos. Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar junto. Vai falando com Deus, qual é o teu sonho? Vai falando com Ele, vai apresentando a Ele o teu sonho. Faça isso. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Isso, pode sair do seu lugar, pode vir. Fala para Deus qual é o teu sonho. Ah, pastor, mas eu já estou de idade. Eu já estou com 70, 80. E daí? Qual o problema? Continue sonhando. Continue sonhando. Continue sonhando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Transforma minha vida, meu estado. Vai falando para o Senhor, vai falando. Fala para Deus qual é o teu sonho. Fala para Deus qual é o teu sonho. Fala para Deus. Tentando ver meu sonho cancelado. Lázaro ouviu a sua voz. Oh, Senhor, aqui está o teu filho. Pedra removeu. Oh, Senhor, ouve o seu clamor. Ele Os
seus sonhos, eu ponho diante de ti agora. Ajuda o teu filho, Pai, a realizar os seus sonhos e seus projetos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Toca, Senhor, na tua filha. Toca, Senhor, na tua filha. Toca, Senhor, na tua filha. Toca, toca. Oh, meu Deus, toca aqui na tua filha. Em nome de Jesus. Toca aqui no teu filho, Senhor. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais, Senhor. Ajuda, Pai, o teu filho a realizar todos os seus sonhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, abençoa o seu filho. Oh, meu Pai, os seus sonhos. Faça dele um grande homem de Deus. Faça dele, Senhor, um homem abençoado. Oh, meu Deus, toca aqui, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando. Toca aqui, Senhor, toca. Ajuda o teu filho a realizar os seus sonhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos teus filhos. Vai tocando, Senhor. Toca no teu filho, seus sonhos, seus projetos. Ajuda o teu filho a realizar. Ajuda a tua filha a realizar, Senhor, os seus sonhos. Em nome de Jesus. Deus, oramos nesta noite. Oramos, Senhor, abençoando a tua filha, abençoando o teu filho, seus sonhos, seus projetos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando. Em nome de Jesus. Oh, recanta, Rabachuri, Miranda. Oh, aleluia. Faz um milagre, me toca nessa hora. Eu oro pelo teu filho, Senhor. Eu oro pela tua filha, Senhor. Os seus sonhos. Ajuda, Senhor, os seus sonhos a serem realizados. Oh, meu Deus, eu oro pelo teu filho. Seus sonhos, seus projetos, seus ideais. Aquilo que o teu filho precisa. Ajuda o teu filho para realizar os seus sonhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, os sonhos do teu filho. Em nome de Jesus. Ajuda ele a realizar seus sonhos, seus projetos. Em nome de Jesus. Oh, Deus, ajuda o teu filho a realizar os seus sonhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Teu filho, Senhor, ajuda ele a realizar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai. Pessoas aqui que há 10, 20, 30 anos atrás, ó Deus, enterrou o sonho, sepultou. Ressuscita nesta noite, Pai. Ressuscita, Senhor. Aquela pessoa que talvez, ó Deus, esteja com algum problema, alguma dificuldade. Entra, Senhor, nesta noite, com a sua providência, concedendo graça, força, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai. Nós queremos te agradecer já, aleluia, pelos sonhos, ó Pai, que o Senhor vai nos ajudar a realizar. Já te louvamos, já te agradecemos, já entramos pelas tuas portas, Senhor, com ações de graça, com louvor. Obrigado, Deus, obrigado, aleluia, pelos sonhos aqui nesta noite, que estão sendo ressuscitados,
por sonhos aqui nesta noite, ó Pai, que estão sendo, ó Deus querido, mexido, está sendo curado, está sendo renovado, está sendo restaurado, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, grande Deus, oh glória. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, Pai, desde o maior até o menor, desde o menor até o maior, todos, Pai, nós oramos declarando-lhe a vitória do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja.